Livro do profeta messiânico, né? Yoshua, Isaías, capítulo 53. Eu gostaria de convidá-lo a pintar comigo um quadro imaginário, porém espiritual, e passando a existir no mundo espiritual. Nesse quadro nós vamos pintar o que procura descrever Isaías capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço de Yahu-Ulri? Ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A partir do versículo 4, você começa a entender porque nos versos anteriores se descreve a aparência do nosso Salvador sem formosura, sem beleza, com desprezo, porque na realidade de quem os homens escondiam o rosto, que na realidade ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então aqui é um quadro espiritual em que Yahushua, belo, perfeito fisicamente, porque não tinha o pecado de Adão e Eva, era portanto um homem de uma postura, podemos dizer, perfeito, de uma beleza incomparável. Mas a partir do momento que ele toma sobre si toda a nossa podridão, passa a ser visto como alguém desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores experimentado, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Deu para entender a primeira parte, porque o profeta aqui, usado pelo Espírito de Yahushua, descreve o Messias dessa forma. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Yahu-Ulri e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. E Yahu-Ulri fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Falar da sua linhagem. Aqui merece inclusive algumas considerações sobre a genealogia do Messias. Tudo encerrou-se nele. Tudo encerrou-se nele. É uma das provas de que o Messias já veio. Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca.
Todavia, a Yahuwah agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. E o bom prazer de Yahuwah prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Ele verá o fruto do seu trabalho, do seu sacrifício, do que fez por nós. Hoje em todo o mundo o reconhecem, todo mundo fala do seu nome, uns de maneira adulteradas, outros o celebram de festividades incompatíveis com os ensinos sagrados, mas direto ou indiretamente todos estão se convergindo para ele. De um jeito ou de outro, ninguém consegue omitir o seu nome, a sua participação, a sua realidade dentro da própria história, profeticamente dentro das Escrituras, mas também historicamente. Fizemos um retrospecto histórico, vamos estar de frente com a majestade. O justo justificará muitos e as iniquidades deles levará sobre si. Levou todas as nossas dores, todas as nossas doenças, enfermidades. Por isso que ele era um homem desprezado. Não tinha aparência, porque a nossa sujeira, o nosso pecado foi jogado sobre ele, foi lançado sobre ele, morreu por nós. Foi ao inferno, mas não pôde lá permanecer, porque é o próprio Yahuwah, o Todo-Poderoso, mas veio com a missão salvífica de resgatar a nossa alma. Nos tirou para sempre do inferno a todos quantos nele crerem verdadeiramente. Tomou as chaves da morte e do inferno. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, e vive até hoje intercedendo, né? Intercede por nós, assim como o seu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, afirmam as Escrituras Sagradas. E no versículo 12, na parte B, aqui na parte final, diz: pois ele levou sobre si o pecado de muitos, muitos em relação a todos, né? Porque o número de salvos lá em Canoa de Galut 7:9 é uma multidão que ninguém poderá contar. Mas é óbvio que, infelizmente, não é todo mundo que vai ser salvo, não é mesmo? Mas esses escolhidos que fazem parte dos muitos estarão realmente com ele na eternidade. Que quadro maravilhoso nós poderíamos pintar? Na imaginação, está claro, porque na realidade, se qualquer artista procurasse passar para a tela o relato aqui contido neste capítulo 53, inevitavelmente incorreria no erro de um politeísmo inaceitável, de uma colocação até mesmo idólatra, porque não devemos fazer imagens, ídolos, figuras, nada disso, porque as Escrituras, mas na nossa imaginação, como pintores, como artistas capacitados pelo Espírito de Yahushua, nós pintamos esse quadro, nessa tela onde nós contemplamos o nosso Salvador sendo desprezado por nossa causa
e deixou o seu trono de exaltação, de honra e glória, e veio à terra. Não ficou no anonimato, mostrou o seu amor por nós. Era desprezado, mas indigno, homem de dores. Pessoas até escondiam o rosto para não vê-lo. Realmente, ele assumiu todas as nossas mazelas. O que nos chama a atenção dentro deste quadro que está sendo pintado com a inspiração que o Espírito da Verdade nos dá, e que eu posso colocá-lo perfeitamente dentro da minha casa, na minha imaginação espiritual. O que nos chama a atenção é que todo esse sacrifício completo, definitivo, eficaz, muitas vezes não é entendido pelas pessoas. Até mesmo para aqueles para o qual ele veio, né? Veio para o que era seu, chamados Yahudim, judaicos, judeus, mas os seus não o receberam. Não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahu Oli, a saber, aos que creem no seu nome. Yahu-Hanan, capítulo 1, versículo 12. Outra oportunidade nós continuaremos a falar sobre este tema tão maravilhoso, descrevendo o Messias com resposta plena, completa a todas as necessidades das nossas almas. Todas as necessidades das nossas almas. Levou as nossas doenças, enfermidades, pecados. E não foi só por uma pessoa apenas. Não foi um povo exclusivo que foi beneficiado, embora tivesse vindo para esse povo de Yoshuru, que o rejeitou, mas estendeu a sua misericórdia a todos quantos queiram, quando disse no madeiro, definitivamente está terminado. Um abraço, até a próxima.